noite, criativos! Estamos hoje aqui para gravar nosso segundo podcast e hoje fazendo uma homenagem aos nossos queridos colegas de trabalho, a todos os professores. E nessa homenagem nós vamos falar alguns que impactaram nossa vida positivamente, né? Então você pode posteriormente acompanhar a nossa gravação, essa gravação que a gente está fazendo aqui na nossa página, está no YouTube, como também você pode ir lá, vai estar um endereço lá da página, no canal do Insta, no nosso Instagram, coletivo.escola. E hoje, basicamente, a gente vai iniciar pedindo para que nossos colegas que fazem parte desse coletivo se apresentem rapidamente, né? Só para dizer o nome, né, da pessoa, de quem vai participar hoje, porque na semana passada tivemos nós quatro, eu, Bel, Lara e Luciane, nosso querido Vini não estava presente, mas hoje ele está, então a gente pode começar com o Vini se apresentando. Fala aí, garoto. Olá, queridos. Obrigado, Rodrigo, pela fala. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Vini Carvalho, a gente está por aqui. E é para falar um pouquinho de como eu sou, quem eu sou, o que é para falar, Rodrigo? Só pode ser, fala um pouquinho, um resuminho do que você é, do que você faz. E já pode emendar, a gente se apresenta, né? E depois a gente começa falando. Diga aí. Eu sou o Vini Carvalho, sou um aprendiz criativo, acho que eu sou um comunicador em curiosidade, eu sou um colaborador da experimentação. E eu acho que a soma das partes é maior que o todo. E é por isso que eu estou aqui, por acreditar que somando cada parte de cada um de nós, somos maiores e crescemos e aprendemos juntos. E por isso nós somos um coletivo e nós somos descolados. É isso. Massa. Lara e Lu estavam na semana passada e vocês já conhecem. Fala aí, Lara. Olá, gente. Eu sou a Lara Goulart. E eu sou uma pessoa também que acredita muito na colaboração, óbvio, por isso estamos aqui. Eu sou da área criativa, aquela que todos conhecem, sou professora de design, formada em design pela UNB, e eu hoje atuo como professora nos Estados Unidos, então eu trago um pouco dessa experiência misturada, um pouco do que eu vivi no Brasil e um pouco do que eu vivo aqui. Lu! Eu sou Luciane Valls, eu sou uma apaixonada por criatividade, uma entusiasta de uma educação mais criativa, trabalho muito com professores tentando promover, né, espaços mais criativos dentro das nossas escolas. Massa! E eu sou o Rodrigo Bacelar, sou um educador e aprendiz por propósito, né? Eu acho que a gente sempre deve estar aberto a novos conhecimentos e coletivamente a gente aprende mais e melhor. Então, vamos embora. Vamos ver. A ideia hoje é a gente mostrar o impacto a alguns professores, alguns educadores que marcaram nossa vida, né, educacional, mostrando criatividade, metodologia, alguma atividade que eles fizeram que marcaram muito a gente, que ajudaram a gente em nosso aprendizado. Quem quer começar aí? Quem quer ser o primeiro a dar seu depoimento? Eu posso começar. Lu, vamos lá. Então, assim, eu tive vários professores que me marcaram muito, que foram muito significativos, assim, ao longo da minha trajetória escolar, mas eu pensei em compartilhar algumas experiências que eu tive, que eu acho que foram experiências diferentes e que eu me lembro que, na época, como estudante, me marcaram no sentido de eu pensar, puxa, né, essa aula foi uma aula como eu nunca tinha tido antes, assim, então eu me lembro de alguns detalhes, assim, deixa eu contar algumas delas, assim. Uma que eu me lembro, eu acho que eu estava ao redor de 7ª ou 8ª série, numa aula de português, uma professora nossa, ela queria que a gente trabalhasse um pouco mais a fluência escrita, assim. E então, uma vez ela gravou, na época era fita cassete, tá? Eu sou mais antiguinho. Então, era uma fita cassete, eu não lembro detalhes, assim, de quanto tempo de gravação, mas ela emendou várias músicas com ritmos bem diferentes. Então, era uma música que tinha momentos mais tranquilos, outros momentos mais agitados, outros momentos uma batida mais monótona. E eu lembro dela colocando aquela fita pra gente escutar.
E enquanto a gente estava escutando, né, aquela música, que na verdade era uma música só instrumental, a gente tinha que escrever uma história de acordo com os sentimentos que aquela música nos trazia. E eu me lembro que foi uma atividade bastante desafiadora, porque às vezes a gente estava no meio, né, pensando, começando a imaginar uma determinada cena, e daqui a pouco a música ficava super agitada e tu dizia, meu Deus, eu tenho que ter uma coisa mais de ação, uma coisa mais rápida, mais, né, nesse momento, e daqui a pouco ficava uma coisa mais monótona e tu tinha, não, agora eu tenho que tentar fazer, né, então, mas o que, para mim, hoje eu me dou conta que teve várias coisas que eu acho que foram interessantes, assim, na época eu me lembro que me chamou a atenção um pouco essa coisa de mudar muito a perspectiva, de tu ter que pensar de um outro jeito, né, não ser aquela coisa normal de, o que eu vou escrever, de eu fazer um certo planejamento anterior e começar, né, ter uma estrutura, né, de texto. Outra coisa que eu me lembro que me chamou a atenção na época foi essa questão de usar um outro sentido, né, da gente ter que estar prestando atenção na questão auditiva, né, na questão das emoções também, o que aquelas emoções remetiam, né? E hoje o que eu vejo, já com o meu olhar de agora, é que essa foi uma atividade que de alguma forma trabalhou com a questão do improviso também, né? Porque a gente não sabia o que ia vir. E quando mudava a música e de alguma forma ela tinha um outro ritmo, uma outra batida, a gente tinha que aceitar, né? A gente tinha que fazer esse, né, sim e dar continuidade para aquilo. Não tinha como eu chegar e dizer, não, mas a minha história estava indo por aqui, agora eu quero continuar. A gente realmente precisava, né, entrar e aceitar. Então, essa foi uma das experiências que eu tive, que me lembro que na época foi curioso e interessante. Hoje eu acho que eu tenho um olhar também curioso para essa experiência. Lembras do nome da professora para a gente fazer essa homenagem a ela aqui? Professora Marta. Marta, massa. Lu, deixa eu puxar um gancho aqui, porque muito interessante isso que você falou. Usaram comigo essa mesma técnica numa prova para entrar para a universidade. Só que ao invés da gente ter que fazer uma história, a gente teve que fazer um desenho. Era uma prova aquelas provas técnicas para entrar para o desenho industrial, e tinha uma prova de desenho. E aí era a prova oficial, era tipo um vestibular. Tinha uma música e a gente tinha que fazer o desenho baseado no ritmo da música. Exatamente a mesma técnica. Legal. Top. E como é que foi, Lara? Fiquei curioso agora. Como foi o seu resultado? Ué, eu passei, entrei para a universidade. A criatividade abrindo portas aí para você. Mas era para todo mundo tinha que fazer essa mesma tarefa. Acho que era para eles avaliarem se a gente era capaz de transformar coisas perceptuais, assim, perceptivas, em visuais. Top. E tu, Vini? Conta aí tua história. Cara, eu tô ouvindo aqui, né? Eu acho que eu tive muitas situações. Eu acho que eu não consigo agora descrever. Opa, meu cachorro aí. Tem nada não, são participantes extras que a gente chama para fazer esses barulhinhos aí, para descontrair. São vinhetas. Vinhetas. Eu tive muitas situações, assim, agora pensando, que me estimularam, assim. Então, eu não consigo dizer que eu sou formado em Química, né, bem tradicional, mas que meu técnico, vou voltar um pouquinho ainda, eu fiz ensino médio técnico em administração pelo Senac. Para quem não sabe, tudo a ver com Química. Claro, isso. Depois eu conto uma história outro dia. Mas eu lembro de eu tive introdução ao direito, tive umas matérias muito legais no meu ensino médio, tive introdução ao direito, contabilidade, matemática financeira, umas coisas muito legais. E eu lembro que um professor de introdução ao direito, no primeiro trimestre, ele falou: como é que vocês querem ser avaliados? E aí a prova era antes e depois do intervalo, do recreio, e aí o pessoal fala: faz uma revisão antes da prova, que a prova vai ser depois do recreio. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, vocês vão vir aqui falar o que vocês sabem, e eu vou fazer algumas perguntas. Se vocês acertarem, você ganha 10. E não precisa fazer a prova depois do recreio. Então, ou seja, ele estimulou a coragem, na verdade. Era ir lá na frente, falar o que você sabia sobre o assunto da prova, ele escreveu no quadro
quais eram os assuntos que iam cair na prova, né? A gente já sabia, pelo menos deveria saber. E ele ia poder fazer algumas perguntas, a ideia era revisar para os colegas, mas se você soubesse responder as perguntas, você já ficava com 10 e não precisava fazer a prova. E aí minha turma devia ter uns 30, 32 alunos por aí, e 3 alunos se voluntariaram, assim, tipo, para a coragem de ir lá. E ele falou, não perde nada, se você não conseguir, tudo bem, você faz a prova depois. Então não perdia nada, só o medo de estar ali na frente de todo mundo sendo julgado, assim. E aí eu acho que esses são elementos da coragem. E aí tinha que ficar lá fora, né? Tipo, eu era o terceiro pessoa, então eu fiquei lá fora esperando cada um ser sabatinado de cada vez. E, e aí e aí na minha sala tinha um aquário de vidro pro corredor, eu conseguia ver os colegas e a expressão dos colegas. Então você via os colegas torcendo para que você acertasse, assim, o professor fazia perguntas sobre o assunto. E aí vi os colegas, e aí vi que os colegas não conseguiram, eu vi pela expressão, né, dos demais alunos, né, ali sentados e tal. E aí quando eu entrei, fiquei muito nervoso, porque as 2 pessoas anteriores não conseguiram, assim. Então, tipo, eu falei, bom, não tinha muita coisa a perder. E eu era muito, muito tímido, assim, e falei, mas vamos lá. E aí o professor fazendo as perguntas, eram as mesmas que ele já tinha feito. Eu não sei, descobri só depois, né? E eu fui acertando ele. Vamos para a última, então, que ninguém conseguiu chegar nem até aqui. E Valendo R$1 milhão. Era tipo show do milhão, assim, show do milhão que era para ganhar 10. E aí, eu vi a atenção de todo mundo. E eu fiquei, meu Deus, tipo, é tudo ou nada, né? Era 1 milhão ou nada. Era o 10 ou nada. E aí, ele fez uma pergunta muito fácil, assim. E aí, sabe quando eu duvido, assim, é isso mesmo? Assim, tipo, o que o direito estuda? Era uma coisa muito assim. Aí eu falei, meu Deus. E aí falei que eu achava. E aí ele começou a bater palmas, as pessoas bateram palmas. Tipo, e foi a primeira coisa, assim, relacionada à criatividade. Porque ele perguntou como a gente queria ser avaliado e incentivou a coragem. E você não perdia. E ele torceu por mim, pelos alunos, assim, e ver os colegas, o grupo torcendo. Então, me lembro disso, eu tinha 14 anos. Foi em 1999, por aí. Não sei de cabeça agora, mas deve ser aí, fiz da conta rápida. Mas, então, acho que uma das coisas que agora eu me lembro agora de outras histórias, mas deixa sair para aqui, para lembrar que precisou, e o professor pôde revisar, só para recapitular, né? Era uma revisão para todos os colegas. Então, todo mundo ganhou, assim. Então, acho que são elementos que hoje a gente encara como elementos criativos, elementos para a criatividade, né? Para propor um ambiente criativo. Esse professor era muito legal, assim, ele conseguia transformar o direito. De vez ele falar sobre as leis, enfim, ele contava histórias. E a gente entendia o que era cada linha do direito. Era introdução, né? Para o ensino médio e tal, era bem leve o assunto. Foi uma das aulas bem legais. Por causa dele, eu até pensei em fazer direito uma época, mas eu vi que tinha muito papel para ler. Me ferrei, né? Porque eu estudo para caraca hoje em dia. Mas aí eu gosto de química, que é um fator experimental para a criatividade. Mas vamos lá. Essa foi a minha história. E o que você Lembra do nome dele? Nelson. E aí... lembrei uma outra coisa. Antes, eu não ouvi a pergunta da Lara. O nome do professor é Nelson. E aí, quando ele entrava na sala, lembrei, a nossa turma, ela cantava a musiquinha do Fantástico Mundo de Bob, que era tan 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 taranana, por causa das histórias que ele contava. Então ele tinha um storytelling muito bom. Hoje a gente tem nome para isso tudo. Então, agora eu estou, recordando várias coisas aí. Fantástico Mundo de Bob, para você que nasceu aí depois dos anos 2000 aí, era um desenho de um menino muito criativo, onde ele criava as próprias histórias, joga no YouTube que você vai ver. Oi, Lara, qual era a sua pergunta? O que você ficou fazendo enquanto os outros faziam prova? Tentando recordar o que eu tinha estudado. Já tinha estudado em casa, né? Já sabia que tinha prova. Então, eu fiquei tentando relembrar, fazer uma passagem pelos meus resumos que estavam na minha cabeça, né? Não podia levar papel nenhum, nada. Então, foi isso. E fiquei olhando a reação dos colegas, né? Porque o meu medo maior não era saber ou não saber a resposta. Era como os outros 30 alunos. E imagina chegar na frente dos alunos e ser o burro, entre aspas, ou o que não sabe nada. Não, eu tô falando assim, já que você não teve que fazer a prova... Sim. Boa.
E aí a turma foi, e aí eu professor, não podia ficar na sala, eu fiquei rodando pela escola, me sentindo tipo Will Smith naquele filme lá, que só tem ele no mundo. Eu andava na escola, não tinha Eu nada. sou a lenda. Eu sou a lenda. Eu sou a lenda. Eu me senti, eu sou a lenda, porque eu andava, tipo, eu imaginava tapete vermelho, que caraca, eu não precisei fazer uma prova, eu já estava com 10. Enfim, mas eu me senti bom, mas não tinha ninguém para vir também. E aí a inspetora me botou para ficar junto com ela, porque eu não podia ficar navegando pelo corredor da escola. Navegando. Mas foi essa história. Mas, Vini, essa história foi massa e ela é engraçado porque ele criou uma dinâmica de competição também na sala e que algumas pessoas criticam muito isso, né? De você colocar os alunos para participar de uma dinâmica desse tipo, de competir, de por nota, por algum prêmio, alguma coisa. Alguns criticam. Mas, aplicado de forma correta, eu acho que é um incentivo. Funcionou para ti como incentivo, não foi? Sim, eu acho que não tinha, pelo menos não na década de 90, uma ideia muito clara de colaboração, né? Então a gente era muito no mundo de competição e era bem isso, assim. É engraçado que eu tinha hoje agora olhando, contando essa história, eu não me lembro de contar essa história outra vez. E aí contando essa história, eu vi que a habilidade de comunicação também é importante, né? Porque as pessoas que foram à frente não eram as que sabiam mais, mas elas que tinham maior facilidade de se comunicar. Então, não basta você ter algum conteúdo, né? Se comunicar, é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. E a competição ela também pode ser saudável e incentivar algumas coisas, assim, né? Colaboração, a competição, colaboração juntas, então melhor ainda. Sabe que falando em competição, eu me lembrei de uma outra história. Eu estava, acho que na 7ª série, se eu não estou enganada. Eu me lembro que era em matemática, a gente estava aprendendo sobre equações. E aí a professora pediu que a gente levasse para a aula revistas, né? E aí cada um tinha que procurar na revista alguma reportagem que tivesse vários números. E aí, a ideia era que, em vez dela nos dar equações para a gente resolver, nós tínhamos que criar equações. Então, começou aquelas coisas bem simplesinhas, tipo, por exemplo, sei lá, eu tinha uma reportagem que era sobre o número de pessoas que moram numa determinada cidade. Então, eu fazia uma equação lá, o número de pessoas que moram na determinada cidade multiplicado por 2 é igual a tanto. Começava com coisas bem simples, assim, bem banais. E aí, na medida em que a gente foi fazendo essas equações, que a gente foi formulando, criando elas, ela começou a sugerir que, assim, que algumas das equações, as mais, sei lá, que ela achasse mais interessante, iriam cair na nossa prova. Então, nós começamos a querer criar equações bem complexas, né? Porque a gente queria que a nossa fosse para a prova e, ao mesmo tempo, a gente não queria que os nossos colegas conseguissem resolver a nossa equação. Então, agora me chamou a atenção isso que o Rodrigo falou dessa competição saudável, porque eu me lembro que daí no final já era o número, né, o X lá, né, que a gente colocava lá, o número de tal pessoa, multiplicado a potência X, não sei o que lá, o cubo ao quadrado dividido. Aí, aquilo que ninguém gostava de fazer, que era uma equação cheia de, né, números para cá, para colar, a gente acabou criando aquilo, né, porque a gente queria fazer a equação mais difícil possível, assim, né, para ter essa possibilidade para a prova. Isso eu me lembro que foi uma coisa também diferente, assim, hoje eu fico pensando, foi uma outra, né, de trabalhar mudando um pouco essa perspectiva, né, do aluno não ser simplesmente aquele que resolve a equação, mas ele também entender a lógica por trás de como é que, o que é uma equação, o que é esse número desconhecido que tu tem, né, que tu tem que depois, né, tava criando ali e tal. Então, enfim, agora me lembrei dessa história aí para compartilhar com vocês. Muito legal. E aí, Lara, conta aí agora quem é essa pessoa que te marcou assim, ou a situação, ou as pessoas, às vezes é mais de uma, né? Mais de um prof. Para mim é engraçado, porque eu mudei muito de escola na vida. Então, às vezes eu nem lembro direito o lugar que era, mas o projeto eu lembro. Então, isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim. Eu não lembro de uma tarefa, de uma coisa assim que eu fiz dentro de sala. Eu lembro muito de projetos. Muito. Projetos foram coisas que me marcaram muito. Coisa que eu levava para casa, coisa que eu fazia em grupo, coisa que eu tinha algum material para fazer. E eu fui anotando aqui e vi que tudo que eu anotei era algum projeto que eu tive que construir, uma maquete, alguma coisa do tipo. O que eu anotei aqui foi uma aula de biologia que a gente tinha que. Não, era de ciências, era no ensino fundamental.
E aí a gente tinha que construir uma célula animal e uma célula vegetal. E aí eu peguei, nossa, eu lembro direitinho, eu fui na loja, fui no centro, eu morava numa cidade pequena, em Caruaru. E aí eu fui, comprei um bolão de isopor, e era super difícil de achar um bolão de isopor daquelas que abrem ao meio, porque eu precisava criar uma célula. E aí eu fiz um monte de ribossomos, mitocôndrias, coisinhas tudo assim de dentro da célula, de massinha, de linha, e joguei gelatina incolor no meio para endurecer tudo. Nossa, mas ficou bom. E aí, e a que era vegetal, eu fiz umas paredinhas de isopor em volta. E aí pintei de verde. E a que era animal, não. E no dia que eu fui apresentar, o meu cachorro comeu gelatina. E aí eu Meu cachorro comeu meu trabalho Não, é que meu usado trabalho não, só a gelatina do miolo. E aí eu refiz rapidinho uma gelatina, assim. Botei no buraco e levei, assim. Mas ele não comeu os ribossomas, mitocôndria, não, só comeu a gelatina. Não, só gelatina. E aí eu levei, e é um trabalho que eu lembro até hoje, porque envolveu a minha casa inteira. E as coisas eram muito difíceis de lembrar os nomes, então eu acho que o fato de ter tido a massinha e a referência visual reforçou muito isso. Tanto é que depois do ensino médio eu aprendi de novo e para mim já era super, agora eu já sei o que é. Então, eu acho que esse trabalho manual, eu lembro muito de maquete, todas essas coisas que eu tive que construir alguma coisa de apresentar depois, são coisas que me marcaram muito. Então, essa da célula foi uma das que ficou assim mais na minha memória mesmo. Isso já faz mais de 15 anos, assim. Bom, interessante. Isso aí é porque traz muito a questão lúdica, né? Mas tu não lembras quem foi o professor ou professora não, porque faz tempo, né? Foi na época que tu transitou pelo Nordeste ali. Eu não Não foi lembro. isso? Não lembro, mas eu Bem, já lembro. no meu caso, como é? Eu lembro mais do projeto, do lugar que eu fui comprar as coisas, dos colegas fazendo trabalho, mas eu não lembro de nada de dentro da sala de aula. Nem Só marcou o apresentando o projeto mesmo. projeto. Nem apresentando o projeto eu lembro. Mas também o cachorro comendo teu projeto dava pra lembrar, né? Porque a desculpa é que muita gente diz, ó, meu cachorro comeu meu projeto, né? Comeu, isso é uma desculpa normal. Não, eu Muita gente usa levei, eu isso. apresentei, mas aí eu enchi o buraco. Pois é, eu estava tentando, no meu caso, tentando pensar. Na verdade, tive alguns professores pontuais, porque eu gostava muito da questão da metodologia. Na dinâmica, eu gostava muito das feiras de ciência, porque permitia a gente fazer coisas diferentes, né? A gente tem que trazer a criatividade, às vezes, para apresentar um determinado projeto, né? Construir uma célula. Eu gostava muito, pelos colégios que eu passei, da questão da feira de ciência. A maioria daqui, né, que eu sou daqui de Recife, os colégios eles gostam de fazer feira de ciência, convida outros colégios, né? Até professores o colégio que eu trabalho convida professores da Federal para avaliar o trabalho dos meninos, vê que onda. E tem trabalhos maravilhosos. Eu acho que e trabalham muito na questão de projeto, né, como projeto científico. E eu tive isso também, tive que escrever um projeto científico para poder transformar ele nesse projeto para apresentar na feira. Isso marcou muito, né, alguns projetos que eu participei quando mais novo. Mas como professora, teve uma professora que me marcou muito, que é a professora Aline Moraes, que ela é da Federal de Pernambuco, já foi na minha graduação, que é pela didática e por onde ela transitou. Ela era advogada, né, também bióloga, com mestrado e doutorado em genética. Então era uma mistura gigante. E eu achava massa isso, porque ela, quando começava a falar, todo mundo ficava assim, de boca aberta, né? Porque ela aparentava saber muito. Aí então, uma vez que eu cheguei para ela e perguntei assim, professora, como é que é isso assim? A senhora parece saber muito então não só dessa disciplina, como de outras. Aí ela virou para mim e fez assim, a questão, Rodrigo, não é saber muito de uma coisa. A questão é saber um pouquinho de cada coisa e conseguir fazer as conexões, né? Então, isso me marcou muito. E a partir desse momento, eu comecei a sempre tentar fazer conexão com tudo que eu aprendia. Sempre tentar achar um fio, uma forma de conectar. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer essas conexões, a gente começa
a assimilar melhor, a armazenar melhor as informações, porque não ficam coisas soltas, né? E eu me lembro que isso me marcou muito até hoje, né? Fiquei muito amigo dela, né? E faz tempo que eu não converso com ela, mas ela me marcou muito por conta desse pequeno ensinamento que ela passou para mim. Mas eu acho que essa foi a que mais marcou nesse sentido. E aí, alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Alguém quer deixar... Também a gente pode deixar uma mensagem para os profs, né? Uma mensagem legal, já que amanhã, hoje, né? Pela data, hoje, né? Dia... Que dia é hoje mesmo? Hoje é 14. Hoje é dia 14, amanhã é dia 15. Então, amanhã é o dia dos professores, né? Então, quem quiser fazer uma homenagem, esteja à vontade aí. Eu fiquei só me lembrando ainda antes de uma outra experiência que eu tive, na verdade foi o ano passado, no mestrado, com um professor que ele fez uma coisa muito simples, mas que também ajudou um pouco a nossa turma em relação à questão das perguntas. Porque uma das coisas que eu acho que às vezes é complicado quando um professor às vezes está explicando um determinado conteúdo e alguns professores dizem tudo bem, pode interromper a qualquer momento, outras pessoas preferem, né, primeiro fazer uma explanação e depois ter um momento de perguntas. E às vezes nessa situação, às vezes os próprios alunos ficam meio sem saber se pode perguntar, se não pode, se está atrapalhando. Às vezes a gente acaba na posição de aluno também ficando meio sem, né, sem querer atrapalhar a aula, mas ao mesmo tempo ficando com aquela dúvida, enfim. E uma coisa muito simples que esse professor fez, ele pegou uma folha de papel, assim, uma cartolina, enfim, colocou na parede, e ele chamava do estacionamento das perguntas. E ele combinava conosco que no momento em que a gente tivesse qualquer pergunta, que a gente pegasse, escrevesse num post-it, colava ali, e ele, durante a aula, ele ia passando por ali. Então, dependendo da situação, ele gostava, assim, né, assim, em alguns momentos ele parava e realmente, né, deixava a gente interagir mais, mas às vezes ele passava por ali, dava uma olhada para ver se aquelas perguntas eram interessantes de ser feita na hora ou se ele ia falar depois, enfim. Mas era um jeito curioso de garantir que a pergunta tivesse um espaço. Porque eu acho que às vezes a gente acaba ficando com essa coisa de não vou perguntar agora para não atrapalhar e aí depois eu acabo me esquecendo e não faço. Então, eu achei curioso como aluno também, assim, né, de passar por essa situação, assim, de garantir que a tua pergunta vai ter um lugar, mesmo que não possa ser naquele momento, ela não vai ser esquecida, né? E aí, depois, né, a gente normalmente, enfim, às vezes até acontecia de no meio da aula alguém ir lá tirar o seu papel, porque a pergunta já tinha sido respondida, né? Enfim, foi um jeito também curioso, assim, de lidar com as perguntas na sala de aula. Ideia massa. Outra coisa aqui que o Rodrigo falou na questão pessoal, né? Tipo assim, a conexão pessoal que o professor dá dentro da sala. Eu lembrei de uma história do meu ensino fundamental. Não, esse já era ensino médio. A gente tinha um professor de química e esse professor, ele tinha 6 filhos. E aí, a gente tinha uma musiquinha que a turma toda cantava para ele. E era assim, o Vadijô tem muitos filhos ele tem, eu sou um dele, vocês também. Louvemos ao Senhor pra gente. E aí começava essa música pro Vadijô, que era o nosso professor. E isso foi uma coisa bobinha, que trouxe muita proximidade, assim, sabe? Eu acho que foi uma coisa que ele abriu da vida dele e que a gente, como aluno de ensino médio, né? Fez piada e tal, mas isso foi uma forma de conexão. A gente falava, eu sou um deles, vocês também. E aí a turma toda ficava tipo os filhos do professor religioso. Era tipo o Catra, né? Tu teve aula com o Catra, basicamente. Era filho do Catra aí. Tava disputando ali, pau a pau. Ele tinha 6 filhos, a gente achava o máximo, porque ele levava as crianças de van. Também. Vindo, né? 6. Muito. Agora, para a gente concluir, vocês querem trazer mais alguma coisa para falar sobre os professores em geral, né? Concluam aí com alguma coisa, uma mensagem, trazendo mais alguma história, alguma vivência para a gente. Eu queria, nesse dia, que a gente pudesse, os educadores, né, principalmente, pudessem
olhar para os alunos não como folhas em branco, né? Eu sei que parece óbvio que eu vou falar clichêzão, mas é bem isso, assim, tipo, o que que esse indivíduo traz? Olha para o seu colega de trabalho, ele que seja de outra área, tipo, ninguém é folha em branco, né? Então, acho que a ideia é de criar a partir do que já existe. E quando você cria a partir do que já tem, das habilidades, das atitudes, eu acho que torna tudo muito, muito interessante, assim. Então, a mensagem é menos folha em branca e mais conteúdo. Leia mais essas folhas, né? O que está escrito nelas? Quem mais? Bom, eu acho que uma coisa que eu queria falar é que todas as nossas histórias aqui, elas voltaram 15 anos, 20 anos, muito tempo. E uma coisa que nos fez relembrá-las hoje foi o quão diferente elas foram do resto da nossa vida acadêmica, assim. A gente está falando aqui de histórias da nossa versão estudante, não da nossa versão professor. E o quanto isso tem um impacto diferente hoje para a gente como educador, né? Eu acho que a gente olha para trás essas coisas e vê que elas nos fizeram diferentes, ou nos fez conectar mais com as pessoas que estavam com a gente. E eu acho que isso fica, a lição que eu acho que fica para mim, que talvez sirva para outros professores, qual o tipo de lembrança que a gente está gerando na vida dos nossos alunos, sabe? Será que eles vão se lembrar daqui 15 anos de alguma coisa que eu fiz? E isso seria uma forma de viver eternamente, assim, na lembrança das pessoas. Eu acho isso muito legal. Muito legal isso que tu falou, Lara. Eu estava pensando um pouco nisso também, né? Como algumas histórias, às vezes, podem ser uns detalhes tão simples, né? Mas quanto eles podem perdurar. E realmente, depois de tanto tempo, a gente ainda lembrar, né? A gente ainda ri, às vezes a gente ainda sentir essas emoções, né? Que de alguma forma podem ter acontecido muitas vezes há muito tempo atrás, assim. E eu acho que uma das coisas, eu pelo menos tenho, né, quando tenho trabalhado com professores, tenho insistido muito, assim, que cada um possa ver o que tem, né, o que cada professor tem de criativo, o que cada professor tem de força e pode fazer algo diferente. E eu acho que isso é uma questão importante, assim, que eu gostaria de que cada professor pudesse olhar para si e realmente ver, bom, quem eu sou como um professor criativo, né? Não tem um único jeito, não tem uma forma. O professor criativo não é sinônimo de tal coisa, não é que tem que ser desse jeito ou daquele, mas que cada um possa tentar ver e ver exatamente como tu disseste, né, Lara, assim, que marca que eu quero deixar, né? E com certeza deixando essa sua marca e tendo coragem de fazer, né, algo que tenha sentido para si, assim, que seja algo diferente, com certeza impacta, e às vezes impacta de um jeito que talvez, né, na hora ali a gente não consegue avaliar, né, e eu fico pensando assim, né, nesse exemplo né, que eu dei, por exemplo, ali no início sobre a língua portuguesa, naquela época, para mim, aquilo ali era um tipo de atividade, hoje eu já consigo ver outras coisas com a minha leitura sobre aquela mesma atividade, então, a gente tem a possibilidade de fazer um impacto aí por muito tempo e de conectar depois outros pontos ao longo da nossa vida. Legal. E o interessante que eu percebi nas histórias é que são coisas simples, fáceis de aplicar, né? E que, como os professores, eles têm que ser versáteis, quer seja na questão de relacionamento, né? De desenvolver melhor essa empatia para se aproximar do aluno, quer seja na questão da criatividade, que a gente insiste muito, vamos ser criativos, e não precisa de tecnologia, tudo, na verdade, muita coisa simples, né? A gente fala muito em inovação dentro da própria educação, e inovar é fazer algo diferente, né? Dentro de uma metodologia, tendo um fim, né? Mas que a gente não precisa pensar que para fazer algo novo tem que ser algo extremamente complexo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, que a gente sempre vem dizendo isso, a gente várias vezes vem conversando e falando isso. E eu queria, né, dar parabéns a essa profissão, que é uma profissão de meio que de camaleão, né? A gente vive mudando. E nesse período, né, mudando e se adaptando, né? Então, eu acho que é uma profissão que nos dá uma bagagem muito grande e vive nos colocando à prova. E esse período agora, né, que a gente vem passando de pandemia, ainda estamos passando, vários professores tiveram que
evoluir, né, migrar para o mundo digital. Isso foi um trauma, um choque muito grande, e vencemos, conseguimos, aos trancos e barrancos, com cada um da sua maneira, conseguiram realmente vencer esse desafio que ainda está posto para a gente, né? Essa educação híbrida, né, que dificulta muito para alguns professores que não têm essa vivência, essa facilidade, né, de mexer com tecnologia. Mas aqui vai o nosso parabéns para toda essa galera aí, para todos esses guerreiros que vêm, né, batalhando e vencendo essa luta todo santo dia. Não estou falando que é uma coisa difícil não, tá? Estou falando que é uma coisa prazerosa, mas que nos traz provações diárias muitas vezes, né? Mas que é bem legal a gente passar por elas, porque a gente aprende cada vez mais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou todo mundo tá de boas? Todo mundo de boas? Parabéns mais uma vez. Oi? Parabéns mais uma vez para todos os professores. Parabéns! É. Mesmo. E parabéns por Bel. A gente tá dando parabéns pela Bel também, né? Alguém faz a voz aí de Bel? Parabéns também. Tá? Então hoje a gente vai encerrar o nosso segundo, né, podcast, nosso segundo episódio, tá? E que vocês nos acompanhem, nos sigam, tá? No Instagram, no coletivo.escola. Vão na nossa página no YouTube, que vai estar lá no Instagram também, para vocês olharem. E os vídeos anteriores e mais este vai estar. Tanto lá no Spotify, que a gente vai subir também, como em outros, tá? De podcast. E o vídeo completo aí vai estar lá no canal do YouTube. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima. Quem quiser mandar sugestão de tema, Ah, isso, eu esqueci, também desculpa. estamos aqui. Tá. Só deixar nos comentários. Manda sugestão nos comentários e no próprio Insta também, né? A gente vai, vocês podem comentar alguns posts nossos lá, dando sugestões do que a gente pode trazer aqui para conversar. E em breve teremos convidados também participando conosco. Beleza, gente? Um grande abraço, até a próxima.